Boa tarde, meus irmãos, dando início a mais uma reflexão de nossas tardes no grupo Célia Lúcius. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem que está no livro Assembleia de Luz, psicografada por Chico e ditada por Casimiro Cunha. Ela se chama Trio da Esperança. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé, trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, em triste espinhosa via, não esmoreças, contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, descubra servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes a paciência, trabalha, espera, confia. Sonhaste com calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro, trabalha, espera, confia. Não temas, não desesperes, toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa, trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre, trabalha, espera, confia. Cada manhã, Deus te fala, na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, justiça e bondade para com todos nós, seus filhos, ainda tão sedentos da paz, da serenidade, do caminho, da verdade e da vida, Senhor. Ajuda-nos a perseverar no bom caminho, nas boas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a esperançar, esperançar e esperançar. E buscando as palavras de Chico Xavier, em um dos seus livros, encontramos uma afirmação dele ou uma súplica em forma de oração de Chico, que pedimos licença, Senhor, para ajuntar a nossa oração, a nos guiar em nossos pensamentos e em nossas reflexões em forma de prece. Quando Chico disse: Senhor, que a tua paz nos auxilie na conquista da paz que ainda não temos. Queremos, Mestre, um mundo sem guerras, sem ódio, que possamos compreender que fora do teu amor não teremos vida feliz, Senhor. Ajuda-nos na nossa meditação para que possamos ser mediadores do seu Evangelho, ser mediadores, Senhor, da paz que ainda não temos, mas que ainda tanto procuramos, Senhor. Faze da nossa palavra a palavra certa, a palavra, Senhor, que possa efetivamente indicar o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Que assim seja. A mensagem, meus irmãos, dessa tarde, ela está no livro Reconforto de Emmanuel. No meu livro, na página 46, mas ela se chama Não Te Aflijas. Por isso a escolha também, como preparação, a escolha na mensagem de Casimiro Cunha, que, como ele coloca, ele diz que é o trio da esperança. O trio da esperança para Casimiro Cunha se resume em trabalho, em trabalhar, em ter esperanças e confiar. Confiar na sua lei, no seu evangelho, no caminho, na verdade e na vida. E Emmanuel, perdão, é uma mensagem psicografada por Emmanuel, ela diz, perdão, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. E ela fala assim: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam o torvelinho das provas inevitáveis.
porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Ele vai logo depois dar um exemplo, mas antes disso, vamos refletir um pouco quando Emmanuel nos diz assim, e nos pede não que a gente não se aflija, que a gente não se inquiete, que a gente não tenha medo, que a gente confie diante de um quadro que se apresenta a todos nós como um quadro de dificuldades, como um quadro de dúvidas, onde nós não sabemos qual o melhor caminho e qual o melhor roteiro a seguir. Ainda somos muito temerosos, ainda somos muito inquietos com o que precisamos para melhorar as nossas vidas. E ele diz assim: por que não devemos nos afligir? Porque ele diz que a inquietação destrutiva, a inquietação que nos leva ao desassossego, que nos leva, que nos impede do repouso, da paz, da tranquilidade, essa inquietação, que não é positiva, ela é destrutiva, e eu estou falando e frisando muito essa questão da inquietação que é destrutiva, porque existem inquietações que nos movem para frente, mas existem inquietações que nos freiam, que nos congelam, que quase nos tornamos estátuas paradas, inertes, passivas. Passivas diante de um medo, passiva, Senhor, diante de uma dúvida, da incerteza, se o caminho é aquele que devemos seguir. Então ele coloca assim: não nos afligir, não devemos nos afligir, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Na verdade, também, completando, se é que eu posso fazer isso, diante das sábias palavras de Emmanuel, a inquietação destrutiva em nada constrói a nossa vida, não só em benefício a nós mesmos, mas ele nos faz refletir aqui em benefício aos semelhantes. E ele dá um exemplo. Emmanuel fala: por ocasião de um incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. Olha que sabedoria, né? Quando ele quer nos dizer que é preciso ter a calma, porque diante de um incêndio, não é a precipitação que vai nos levar a buscar o caminho correto. É a calma que nos vai fazer, inclusive, pensar. Outro dia, eu estava assistindo a TV e vi uma cena de um princípio de incêndio, ou um pequeno incêndio, num elevador. E essa matéria da televisão, ela teve várias repercussões, até porque uma das pessoas, ou a pessoa que apagou esse incêndio, ou que controlou esse incêndio, foi efetivamente um ator, que eu não me lembro, peço desculpas do nome dele, é um rapaz muito jovem. Parece até que ele é um comediante, mas eu não me lembro. E ele disse que ele parava para pensar, ele ligou para o Corpo de Bombeiros, ele fez isso, ele tentou lembrar de como é um lacre que fica no extintor, ele até se lembrou depois que é preciso fazer isso, isso e isso, que a cor do lacre não pode ser da mesma cor. Então, diante de um incêndio, ele, ao invés de se precipitar, correr, ele nem também ficou estático, ele parou para ver qual era o melhor caminho, qual era a melhor possibilidade para ajudar não só a ele, mas que essa ação para apagar esse fogo crepitante, né, fosse também em benefício do outro. Emmanuel continua: de qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Emmanuel nos conhece, assim como o Pai, acima de tudo, melhor do que todos, também nos conhece. E ele diz assim: mesmo quando temos bons sentimentos, e podemos crer nisso, todos nós temos bons sentimentos, Emmanuel fala assim, que esses bons sentimentos ainda se apresentam como luzes vacilantes,
ou como uma obra que a gente vai escrevendo, ou uma obra de uma casa que vai se construindo, e que ela está incompleta se ela não foi construída totalmente. Então, ele fez uma comparação, né, como um terreno ou como uma casa que é o nosso coração, que ainda precisa de muito cuidado, de muito empreendimento para que seja completo. O que é completo? A nossa ação, a nossa fé, a nossa certeza, né, de fazermos as escolhas que podem realmente trazer um benefício não só para nós, mas também para o próximo. Ele fala: é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. E aí, ao ler essa passagem aqui, que ele diz: é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio. Quando eu li a palavra aprendizagem, eu me lembrei de 4 pilares que são colocados para o século XXI, e na educação a gente vê muito essas questões, e não só na educação, no meio empresarial, quando eu trabalhava com recursos humanos, esses 4 pilares também eram trabalhados, né, quando a gente falava em capacitação, em aprendizado, em crescimento, em desenvolvimento do profissional. E quando às vezes eu trabalho esses 4 pilares em sala de aula com as minhas alunas e meus alunos, eu digo assim: existem 4 pilares que a gente precisa possibilitar a formação desde criança: o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a aprender. E dentro desse aprendizado, que é um processo, se fala assim: olha, quando eu aprendo a ser, ou seja, quando eu aprendo a me conhecer, a saber os meus limites, as minhas potencialidades, quando eu começo a construir os meus projetos de vida e construir projetos de vida, assim como Emmanuel coloca aqui, nós precisamos ter a calma, pensando não só em cada um de nós, individualmente falando, mas pensando no outro, no próximo. Esse aprender a ser também pensa em o meu projeto de vida, eu tenho que pensar na sociedade, eu tenho que pensar no meu entorno, é um projeto de vida para a sociedade. Então, esse projeto de vida tem que começar de dentro de nós. E ele fala, né, nos 4 pilares, é preciso que o indivíduo se conheça. E desde pequeno é preciso orientar as crianças, mediar todo o processo de ensino e aprendizagem, levando a cada um deles, primeiro, a um aprendizado, a quem eu sou, o que eu quero. Reunido esse, é um processo, né? A gente inicia, vai caminhando, é um percurso nesse processo do aprender a ser. E ele diz: ao final desse processo, ao aprender a ser, eu vou desenvolver uma competência, que é a competência pessoal. Eu posso, né? Ou eu estou no caminho do meu autoconhecimento. Mas esse aprendizado não fica voltado só para você. É preciso também aprender a conviver com o outro, considerando que nós não vivemos sozinhos. Então, o aprender a conviver, que também é um processo, vai implicar, ao final desse processo, ou durante todo o percurso, o desenvolvimento de uma outra competência muito importante, que é a competência social. E os educadores nos dizem que existem mais dois aprendizados importantes que caminham junto com esses dois de forma muito presente. Uma é o aprender a fazer, a trabalhar em equipe, a produzir. E ao final desse aprender a fazer, o que eu preciso para colocar em prática? Para botar a mão na massa, como é um termo hoje mais atual. O maker, né? Hoje muito se fala na educação como as salas maker, que possibilitem às crianças, aos jovens e até aos adultos, dentro de um ambiente de colaboração, porque o fazer implica numa colaboração, eles possam também reunir a competência produtiva. E por final, sem ser o final, e não existe um início, um meio, todos caminhos juntos, são 4 aprendizados que geram 4 competências, e a última, entre aspas, última, é o aprender a aprender ou aprender a conhecer.
quando se diz assim para um aluno, quando ele está terminando sua graduação, olha, preste atenção, o conhecimento não para aqui. Você precisa dar continuidade, ou usando uma expressão muito comum, a formação continuada é sempre muito necessária. Então, aqui Emmanuel nos diz que é preciso que a gente aprenda duas questões, e que essas duas questões, vou repetir, estariam envolvendo esses 4 aprendizados, do ser, do conviver, do fazer e do aprender a aprender, que é aprender a ter serenidade, aprender a silenciar diante de uma provocação, manter a calma diante de uma dificuldade, e que, por estarmos na Terra, avança a cada momento, nos rodeia a cada momento. Emmanuel continua: ante a convulsão do verbo, ante a convulsão da palavra que nos assola, ele diz, da palavra desvairada, cala-te e espera. O aprender a silenciar, o aprender a serenidade, vai no momento diante de uma palavra ou de um verbo completamente fora de si. Qual é a orientação que Emmanuel diz quando ele chama essa mensagem de não te aflijas? Diante da palavra que, desvairada, fora de si, pode gerar um comportamento de nós fora da ordem pessoal e da ordem social, que é necessário que a gente cale a nossa boca, né? Espere o momento correto para agir, para falar, para orientar, para dar a sua opinião diante de uma provocação. Ante a violência arrasadora, emudece-te e aguarda a passagem de horas, ou das horas, diz Emmanuel. Então, entre a convulsão do verbo e da violência arrasadora, algo que arrasa é possível até destruir. Então, ante a convulsão, como um vulcão que cospe, né, desculpa a expressão, que coloca para fora algo que queima, uma palavra que queima, é necessário calar e esperar. E ante a violência, vamos emudecer e aguardar. É só uma atenção de que fazer isso não significa sermos, como muitas vezes somos desafiados e a gente repete, está pensando que eu sou bobo? Está pensando que eu sou boba? Não é uma questão de ser bobo ou boba. Porque bobo ou boba, desculpa a linguagem, é aquele que reage a uma provocação quando o silêncio pode interromper uma disputa, pode interromper uma guerra, uma briga, uma discussão desnecessária e que pode se transformar numa guerra acalorada, numa discussão acalorada. Emmanuel continua: ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te ainda e conta o tempo. Antes aguarda a passagem das horas, e aqui ele diz: cala-te e conta com o tempo. Diante de momentos difíceis, o Evangelho está carregado de uma solicitação e de um pedido: orai e vigiai. Então, diante dos momentos de incêndio que estão ao nosso lado, ou até dentro de nós, é necessário buscar aquele que realmente vai nos guiar, aquele que realmente vai nos abençoar e nos proteger. Esses momentos são momentos testes, e os testes são diários. Quando o Emmanuel diz aqui atrás que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, ele está querendo dizer para nós que, diante dos testes que se apresentam para cada um, nós estamos na Terra, e as dificuldades, os momentos difíceis, as angústias, as dúvidas, as incertezas sobre o que devemos fazer das nossas vidas, e os momentos difíceis, os incêndios externos que às vezes nos queimam, sem queimar a pele, mas nos queimam por dentro, isso é
apresentado para cada um de nós que aqui está na Terra. Nós vivemos num mundo de prova e de expiações. E as provas se apresentam para todos nós. A forma como a gente vivencia essas provas é que pode nos levar a expiar, né, a sofrimentos e a dores muito presentes e muito fortes. Emmanuel vai continuando na sua mensagem e diz assim: se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência, por valiosas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Se nós aprendemos a ser, se nós aprendemos a conviver, e ao aprender a conviver, nós vamos aproveitar todas as oportunidades, se aprendemos a nos conhecer, nós vamos aproveitar as dificuldades, a dor, os momentos de escuridão, e volto a dizer, momentos de escuridão interna, né, de temores internos. Se a gente aproveita isso para auxiliar o outro, ele diz: nós vamos encontrar, é uma afirmação, encontrarás o desdobramento de tua cooperação, a resposta a todas, a todos os problemas, a todas as questões, a todas as dúvidas, a todas as perguntas que temos. Né? E todos os exemplos que Emmanuel coloca aqui envolvem uma ação e uma reação. Essa mensagem, se eu tivesse que falar um pouco sobre, como diz os artigos científicos, né? Quais são as palavras-chave dessa mensagem? A aflição é uma palavra-chave, mas ela já está no título, então ela já diz mais ou menos sobre o que trata a mensagem. Mas se a gente dissesse lá que entre as palavras-chave estariam a ação e a reação. No texto, na mensagem de Emmanuel, que Chico nos presenteia com uma reflexão dessa tarde, ela implica em duas questões: como eu vejo algo, como eu vou agir ou como eu vou reagir. Quando a gente age, a gente se conhece, a gente reconhece o outro ou os outros, a gente consegue pensar sobre como fazer, como continuar, como enfrentar, como aproveitar a dificuldade, a dor. Assim, não tão claro é a reação, porque se a gente ouve algo e reage, nossa mente não dá oportunidade, a gente não para pensar em como fazer, a gente reage automaticamente. Então ele fala assim: quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, e o Sermão da Montanha nos apresenta bem-aventuranças, muitas bem-aventuranças, e diz que para cada uma existe uma consequência positiva, ele diz: quando Jesus proclamou bem-aventurados os aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se Jesus, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Então, quando Jesus fala do bem-aventurados aflitos, ele não estava falando da inquietação que precipita, da inquietação que reage, da inquietação que rebate, mas da inquietação que ouve, que escuta, que para e que aproveita aquele momento de aflição, de dificuldade, para se renovar, para se dominar, para se transformar, para se manifestar não na sua vontade pessoal, mas na vontade de Deus. O Balde, no livro A Lei de Deus, tem um capítulo que ele separa, o capítulo vou aqui buscar, chama-se Em Busca da Felicidade, é o capítulo 15 do livro A Lei de Deus, e ele estuda e reflete sobre as bem-aventuranças de uma forma muito diferenciada. Mas quando ele fala da questão da aflição, eu tirei uma frase aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim: a grande maravilha da lei
é que ela responde a cada um conforme sua natureza. Responde aos nossos movimentos com a mesma exatidão com que um espelho reflete nossa imagem. Se a imagem no espelho é feia, a culpa não é do espelho, mas de nós que somos feios. Se formos bonitos, a imagem será bonita. Não te aflija significa olhar para o espelho, né, e ver no espelho não a imagem feia, porque aquele que se ira, aquele que deixa a ira dominar, aquele que tem ódio, aquele que tem mágoa, aquele que é triste, quando se olha no espelho, o que é de reflexo é a ira, é o ódio, é a mágoa, é uma feiura, né? Como disse o Balde aqui, cada um pode escolher o seu caminho, porém todos nós temos que escolher a lei. E se escolhemos o caminho de olhar o espelho e a imagem está feia, é porque, no fundo, nos tornamos pessoas feias. Podemos ser lindos por fora, mas o nosso coração pode estar muito triste, muito angustiado, muito raivosos, muito irados diante de situações que nós não concordamos, não gostamos, não compactuamos, não aceitamos. E se nós não tivermos garantido a cada dia, desde que nascemos, num processo, o aprendizado de nos conhecermos, sabermos quem somos, de lidarmos com o outro, de convivermos, de aprendermos a fazer diante de uma tarefa que nos se apresenta. E dor e dificuldade é uma tarefa difícil enfrentá-la com serenidade, com a calma, com silêncio, aguardando horas, aguardando dias para um momento certo. E ele termina assim: assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina que efetivamente é muito difícil de alcançar. Emmanuel é claro que tudo é um processo em nossas vidas. Ele diz que é preciso que a gente comece a se credenciar à bem-aventurança divina, mas ele nos coloca de frente com a nossa realidade de homens frágeis, de seres frágeis, que estamos na Terra, que estamos no nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações. Ele diz, olha, temos que começar a nos credenciar, temos que começar a fazer a nossa inscrição, como num curso, como num evento, num congresso, num concurso. Quando a gente quer fazer um concurso, a gente faz a inscrição, paga essa inscrição, tem lá um roteiro que devemos seguir de estudo, para que possamos responder as questões com mais segurança, e ao final temos que fazer uma prova. Se estudamos, a gente estudamos muito, a gente até pode gabaritar essa prova. Mas a cada prova que nós fazemos de concurso, se a gente avaliar que estudamos um pouco mais, a gente percebe que pode não ter alcançado o resultado que a gente queria, mas a gente já começa a se credenciar para termos uma bem-aventurança, um bom resultado num próximo concurso. É assim a nossa encarnação. São concursos que fazemos, são provas que fazemos, são testes que fazemos, que já começamos a nos credenciar para bem-aventuranças. Mas, por certo, é muito difícil alcançar logo essa bem-aventurança, mas temos que buscar o caminho para isso. E lá na mensagem inicial que lemos, como preparação, diz Casimiro Cunha, é preciso trabalhar, esperar e confiar. E eu termino lendo mais um pedacinho de um pensamento de Chico Xavier, que está no livro, que é um livro de mensagens bem curtinhas, que são palavras de Chico, não psicografias, que o Carlos Bacelli reuniu num livro que ele chama Orações de Chico, que não necessariamente se apresentam como orações, mas como pensamentos de Chico que ele chama de orações. E ele diz assim, fala sobre o mal, e que a gente pense, quando fala-se das aflições, sobre isso. O mal. Chico diz, o mal não tem existência real. Sendo criação do próprio homem, desaparece, como tudo aquilo que não se identifique com as leis imutáveis do universo. Então, meus amigos, não vamos permitir que o mal, seja ele, venha ele de onde vier,
aflija o nosso coração, precipite o nosso pensamento e as nossas ações por caminhos tão tortuosos. Vamos continuar trabalhando para nos conhecer melhor, para conviver melhor com o outro, para aprendermos a fazer e a sermos mais produtivos na nossa vida e para entendermos que a vida é um aprendizado constante. Esta aflição vai diminuindo. Nós vamos aprender a escutar mais, a falar menos, a termos mais serenidade, esperança, confiança e aproveitarmos, como disse Casimiro Cunha, para cada momento de nossas vidas, trabalharmos, esperarmos o momento certo e, acima de tudo, confiar no Deus que é nosso Pai, de infinita justiça e bondade. Eu nunca me canso de repetir isso nas minhas orações iniciais. Vamos orar e pedir a Deus que, na sua infinita bondade, nos guie para o trabalho, para a esperança e para a confiança na sua lei, que está acima de todas as coisas, que, como disse o Balde, a lei, ela existe. Cada um de nós pode escolher o seu caminho, porém todos nós temos que viver dentro da lei de Deus, não a lei dos homens, a lei de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor de toda justiça, Senhor de bondade e misericórdia, entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti. Coração esse ainda tão fraco, tão precipitado, tão inquieto, tão inseguro, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer nas nossas vidas, na nossa reencarnação, que seja esta nossa encarnação, oportunidades, testes, experiências, que por mais que se apresentem difíceis e tortuosas, que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos para aprendermos a fazer com que os nossos corações se asserenem, se pacifiquem, que diante de incêndios externos e internos de nossas vidas, possamos, Senhor, não nos precipitarmos e pensarmos nas nossas escolhas, porque todos nós temos o livre-arbítrio para as nossas escolhas. Mas, como disse o Balde, todos nós, Senhor, teremos que cumprir as nossas escolhas dentro da sua lei, da lei divina, que quer o nosso melhor, que nos protege, que nos guia, que nos abençoa e fortalece o coração. Despede-nos, Senhor, na sua infinita paz, e pedimos por fim, no nosso final de nossa oração, que proteja a nossa escola Jesus Cristo, a nossa amada escola Jesus Cristo, a escola que recebe o nome Jesus, o nosso mestre, que nos exemplificou em sua vida tanto, tanto e tanto, que possamos segui-lo, Senhor, pouco a pouco, no nosso processo de aprendizagem, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja, Senhor.